Bom dia, quarto ano, mais um dia, mais uma sexta-feira, não é isso? Então vamos que vamos. Vamos estudar um pouquinho, descobrir um pouquinho mais hoje sobre geografia, ok? Pois então, o nosso tema é um tema que nós já havíamos abordado logo no início dos conteúdos, ou melhor dizendo, antes que a gente estivesse com os livros, né? É um tema que já vimos, mas agora com o livro é muito melhor, porque nós agora vamos ter paisagens, fotografias, imagens que podem nos dar realmente o entender do que falamos anteriormente, certo? Veja, água é elemento da natureza. Água é um dos, existem muitos outros, não é isso? E cada um desses elementos que a gente já viu no decorrer de algumas aulas, eles não são substituídos, né? Ou seja, nós não temos outro elemento que possa substituir a água como uso, né? Para o uso, né? Para consumo. Não há outro elemento. Então, como sabemos também, a água é um elemento vital, ok? Importantíssimo. A água é um elemento vital para a vida de todos os seres vivos da Terra. Além de existir, como nós sabemos de forma muito ampla, nós sabemos que a água ela tem, em maior quantidade, em maior predominância, salgada, que são os oceanos, são os mares. E em menor quantidade, nós temos água doce, não é isso? Tanto no estado líquido como no sólido. Pois é, no sólido também há uma quantidade considerável de água doce, que estão nas calotas polares, certo? Sabendo de todas essas informações, o Brasil, por exemplo, ele é um país em que é um dos ricos nesse elemento. Ele tem uma quantidade considerável se for comparado a outros países, né? Pelas bacias hidrográficas que a gente possui, que são os nossos rios, né? Então, não somente pelos rios nós vamos ter as águas doces, também teremos pelos aquíferos, certo? Os aquíferos nada mais são do que essas águas que ficam armazenadas no subsolo, certo? Ou seja, em espaços que há entre uma rocha e outra. Então, essa água que a chuva molha o solo, essa água é filtrada e é transferida para esse local onde fica armazenada, e são chamados de aquíferos, para melhor assim explicar, tá certo? Então, nós encontramos também água nessa forma, a água doce, né? Mas, infelizmente, o nosso país, essa distribuição de água doce, ela não é igualmente distribuída como para todos os outros, todas as outras regiões, né? Por exemplo, um exemplo bastante simples, o Nordeste. O Nordeste, que é a região em que moramos, em que vivemos, é uma região que tem períodos de seca bastante rigoroso, então as águas não são tão permanentes como gostaríamos, diferente da região Norte. Na região Norte nós temos o rio Amazonas, né? Que lá sim tem uma quantidade de água bem maior, bem predominante, né? Como eu acho que você já devem ter ouvido, se não por mim, mas em algum comentário, enfim. Água potável, como eu disse, está em quantidade mínima, tanto na superfície como nos aquíferos. Então, vejam, essa água potável que nós temos, ela é meio não, digamos assim. A água potável, a água que nós consumimos em todo o mundo, diante das circunstâncias que muitas vezes ela se encontra, acaba sendo motivos de especulações, não de tornar-se uma guerra, não diria, mas poderia, né? Porque ela está sendo em quantidade mínima
ela existe em quantidade mínima e não está em todos os países com uma quantidade que possa fornecer e chegar a todos com qualidade, né? O Brasil, por exemplo, infelizmente, nós temos o péssimo mau hábito de contaminar, sim, de contaminar os nossos rios, de matar as nossas nascentes, e isso faz com que a gente perca muito, seja um pecador nesse sentido, certo? Então, eu acho que é isso sobre o que eu tenho a falar para vocês, tá? Aqui nós vamos ver, por exemplo, eu não vou me antecipar para outras questões que aí a gente vai se aprofundando no decorrer, e como só temos uma aula, para não ficar tão comprido. Diz assim, no livro, água é elemento da natureza. A água sempre está presente em nosso dia a dia, pois utilizamos para as atividades essenciais, como beber, cozinhar, tomar banho, dar aos animais, limpar e irrigar plantações, entre outras, tá? Aqui diz, ficou curioso? Se você tem curiosidade, eu faço questão que você leia esse quadradinho do ficou curioso, tá? Em forma da quantidade correta de água salgada e água doce que nós temos em nosso planeta, tá? E a quantidade que o nosso organismo também precisa utilizar, consumir na realidade durante os dias, todos os dias. Na natureza, a água é encontrada, por exemplo, nos rios, no ar, sim, o ar tem sua umidade, né? Pois é, tem a sua umidade, fazendo com que os dias se tornem ou mais quentes, ou mais frescos. Pois é, a umidade no ar, que transportado para as nuvens, que se tornam em chuva, ok? Nas nuvens, nos reservatórios subterrâneos, oceanos, mares, geleiras. Quando ela está em rios, lagos, geleiras ou subterrânea, dizemos que são águas continentais. Sim, né? Pela lógica, ela vai ser água continental. Se você for pensar, será. Por quê? Porque ela está em um continente, está em um território. Ela está armazenada em um território, em um local. Então, ela vai ser águas continentais. Quando está em oceanos e mares, dizemos águas oceânicas. Observe a seguir alguns exemplos. Desculpa, gente, o meu cachorrinho. Aí nós temos esses exemplos aqui, ó, essas gravuras, tá? Que são exemplos dos que foram ditos aqui em cima e do que eu falei para vocês, certo? Bom, em relação à atividade, eu vou fazer duas questões, no mínimo, em relação a este tema que nós acabamos de abordar. Eu vou colocá-lo para os que estão já presentes na aula, no quadro, e envio para vocês. Tá bom? Fotografo e estou enviando, certo? Vai ser uma pequena pergunta, coisa simples. Tenho certeza que diante do que nós falamos, você vai ter o entendimento para poder falar e dar a sua opinião, certo? Estamos por aqui para qualquer dúvida, ok, meus lindos? Então, fiquem bem e tenham um bom final de semana. Tchauzinho!